Bom, 10h05, então vamos começar mais um webinar aqui pela LS Perception. Hoje a gente vai falar de mais uma ferramenta do Plural, que é a nossa paleta de soluções para estudos de pesquisa de mercado, estudo com consumidor. Hoje quem vai fazer a apresentação é o Rodrigo, que é o nosso diretor-geral aqui, especialista em pesquisa com consumidor e pesquisa de marketing. E só para lembrar para todo mundo que a interação com vocês, quem está assistindo o webinar, será feita pelo Question and Answer, é um QIA que fica logo aqui na barra abaixo, aqui na tela de vocês. Então, quem tiver perguntas, fiquem à vontade. No final, a gente vai responder todas elas. Então, fiquem à vontade para interagir aí pelo Question and Answer. O chat não vai estar disponível, então toda a interação vai ser pelo QIA, que está aí logo abaixo. Obrigado, Yara. Obrigado a todas e todos que vieram para o nosso webinar. Eu sou Rodrigo Toni. Eu vou falar de PSM hoje. Vou contar o porquê do PSM. Vou agora compartilhar minha tela. Estamos Então, vendo já, Rodrigo. já, ótimo. Então, o que a gente tem? A gente, na Perception, nós temos duas áreas, uma área de análise sensorial, que é a área responsável, e temos uma área de pesquisa de marketing, que tem um outro time de especialistas. Em cada uma dessas duas áreas, nossa prática sempre foi de fazer pesquisa customizada, fazer estudos customizados para os nossos clientes. Mas de um tempo para cá, nós resolvemos que seria interessante ter alguns, como o mercado chama, produtos de prateleira, ou serviços de prateleira, que são metodologias, né, já padronizadas, de tal maneira que você consiga, no caso aqui de pesquisa de mercado, ter um questionário já estabelecido, ou no caso das qualitativas, um roteiro já pré-definido, modelo analítico já pronto, e aí inclui, por exemplo, modelo de processamento, análise estatística, templates de apresentação e assim por diante, de tal maneira que a gente tenha, ainda que com menos flexibilidade de ajuste, a gente tenha soluções que giram mais rápido e que conseguem ser mais baratas para o nosso cliente final. Então, a gente acabou desenvolvendo uma série dessas soluções. Então, a gente tem aí uma que trata de jornada, outra que trata de conceito, embalagem, diários de uso, workshops de inovação e assim por diante. E hoje eu vou falar do PSM. PSM, o nome é um nome muito usado já em pesquisa, né? É uma técnica para entender elasticidade de preço, e o que a gente fez foi meio que empacotar o PSM de tal maneira que a gente consiga rodar de uma maneira padronizada, rápida e, portanto, ser mais econômico. A gente fez uma apresentação de um PSM, a gente fez essa pesquisa para que a gente tivesse resultados para compartilhar com vocês usando, a gente fez essa pesquisa usando o nosso modelo já do Plural PSM. Então, PSM, para quem está se perguntando, é Price Sensitivity Measurement, e trata de entender o preço ideal ou quais faixas de preço são aceitáveis para o consumidor face à sua proposta, face a um conceito, face a um SKU que já existe até no mercado, uma marca que já existe, ou um conceito para um novo lançamento. Então, a ideia é, de uma maneira rápida e barata e simples, você ter uma ideia de níveis de preço aceitáveis, e a gente consegue ir ao ponto de dizer qual é o preço em que você otimiza, digamos, o seu valor, ou seja, em que você consegue ter uma boa combinação entre uma quantidade de consumidores dispostos a pagar
um preço que é mais rentável para a sua marca. Então, a gente, com o PSM, consegue trazer intervalos de preço ótimos, intervalo aceitável, e chegar até esse ponto de ter um índice-valor, que a gente chama, que é a melhor relação preço versus número de compradores. Eu vou explicar tudo isso aqui. Bom, como que se faz o PSM? Ele é bastante simples, ele é baseado em 4 perguntas. Começa por 2 perguntas. A gente tem 2 perguntas que, na verdade, o consumidor diz que ele está fora daquele nível de preço, ele não está interessado naquele nível de preço. Então, é o preço que é tão caro que você não consideraria esse produto, você já descarta comprar. E qual é o preço que você considera tão barato que começa a ter dúvidas sobre a qualidade. Então, esses preços excluem consumidores, né? Porque são pessoas que dizem, olha, a partir daqui, e a gente mostra uma lista de preços para eles, né? Então, assim, a partir deste preço aqui, eu já não compro mais porque eu estou desconfiando da qualidade. E aí vai subindo, e lá em cima na lista, olha, a partir desse eu também deixo de comprar, ficou caro demais. Aí a gente tem 2 outros preços, que é o que você considera caro, mas ainda compraria esse produto, e qual que você considera caro, mas que seria uma pechincha. Então, naquela lista, o consumidor vai escolher 4 preços, que são estes que estão aqui explicados nessa tela. A partir desses 4 preços, a gente consegue fazer uma série de cálculos. Então, aqui vocês veem um monte de linhas, né? Eu não vou explicar cada uma delas, porque é bastante técnico isso, mas, basicamente, para vocês entenderem, cada uma das linhas é um resultado de cálculos que a gente faz com cada uma daquelas faixas de preço. Então, muito barato, muito caro, caro e barato e assim por diante. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, essa linha verde é o percentual de pessoas que a cada nível de preço diz que ele é barato, de qualidade aceitável. Então, a preços muito baixos, a gente tem pouca gente dizendo isso. Por quê? Porque a gente tem bastante gente dizendo que ele é barato, de qualidade duvidosa, né? E a partir do momento que vai aumentando o preço, a gente começa a ter mais gente dizendo que ele é barato, de qualidade aceitável. E assim por diante. Então, caro sem aceitação e assim por diante. Então, com isso, a gente consegue fazer contas de qual é o limite inferior, qual é o limite superior, e a gente estabelece um range dentro do qual você pode trabalhar. De tal maneira que nesse range, entre 25 e 59, por exemplo, você otimiza o número de compradores e reduz a possibilidade de ter gente rejeitando aquela sua proposta de valor. A gente tem um outro cálculo que também é feito com essas curvas, mas elas são calculadas um pouco diferentes. Vocês veem que as curvas, algumas se invertem e assim por diante, mas também são usadas para calcular faixas de preço. Então, com este gráfico, a gente calcula o preço em que as respostas barato e caro se interceptam de tal maneira que você passa a ter mais gente considerando barato do que caro. E um outro ponto em que você passa a ter mais gente considerando muito barato do que muito caro. Então, também nos dá algumas indicações de limites de preço, que é um ponto mais ou menos que equivale ao que, digamos, a média do mercado pagaria, e um ponto ideal de preço. Então, a gente consegue fazer todos esses cálculos a partir disso. Ranges, preço máximo e mínimo que você deveria praticar, a partir dos quais você não deveria ir, preço ideal, preço mais ou menos aceitável para o mercado. Agora, o que é mais interessante que a gente está trazendo aqui para o PSM é que a gente consegue também estabelecer uma curva de potenciais compradores. Então, para cada nível de preço, com todos aqueles cálculos que eu mostrei para vocês, a gente consegue calcular quantos por cento das pessoas em cada nível de preço são potenciais compradores. Então,
a gente tem aqui, por exemplo, a R$ 42, a gente tem aqui pouco menos de 30% como potenciais compradores. À medida que a gente vai aumentando o preço, a gente consegue agregar mais compradores. Por que isso? Porque tem menos gente achando que aquele preço é barato demais, né? Então a gente vai subindo, 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 até chegar a um ponto em que a gente tem o pico de potenciais compradores. Este pico de potenciais compradores é aquele preço dentro desse range de preço que a gente apresentou para as pessoas, em que a gente tem o maior percentual de pessoas não rejeitando fazer aquela compra por aquele preço. Ou seja, é onde a gente tem o mínimo possível de pessoas dizendo que está caro demais, a ponto de ser proibitivo, ou que está barato demais, a ponto de gerar uma imagem negativa da qualidade do produto, tá? Então, aqui a gente chega a um preço onde a gente tem o número otimizado de potenciais compradores. Mas isso não é suficiente. Por quê? Porque pode ser que a níveis mais altos de preço você consiga otimizar o seu preço de venda, o quanto você vai faturar com aquele SKU. Então, o que que a gente faz? A gente faz uma outra conta, que é uma conta onde a gente tem o maior número de potenciais compradores multiplicado pelo preço praticado. Quem está acostumado com dados de mercado sabe que, por exemplo, o Nielsen dá os dados de share valor e share volume, né? Então, o share volume é quantas unidades você vai vender, mas o share valor é aquelas unidades multiplicada pelo preço. Então, você pode ter um share volume mais baixo, mas se você está cobrando mais caro, o seu share valor vai ser mais alto. O princípio aqui é mais ou menos o mesmo. Então, a gente, para cada nível deste gráfico aqui, de potenciais compradores, a gente acrescenta o preço que vai ser cobrado. E a curva muda de... Oi? Forma de fluxo, né? Não. Alguma interferência de... Gustavo, acredito que o microfone abriu. Enfim, o que a gente tem aqui é que a curva muda de perfil e a gente começa a ver que não necessariamente naquele preço de R$ 51 é onde a gente tem maior vantagem em termos de valor obtido no mercado. Por quê? Porque ainda que a gente tenha uma perda aqui em número de potenciais compradores, quando a gente multiplica isso pelo preço pretendido, a gente tem uma otimização. Então, a curva muda de perfil. E a gente começa a ver que 51 não necessariamente é o melhor preço para ser praticado. 51 é aquele onde eu otimizo o número de pessoas comprando. Mas aqui eu otimizo o valor, o share valor, digamos, entre aspas, tá, pessoal? Isso não é share valor. Mas eu otimizo o share valor de tal maneira que eu consiga um índice valor melhor pelo meu SKU. Então, a gente chega, neste caso, à conclusão de que R$ 61 é o melhor preço a ser praticado, onde a gente consegue o melhor equilíbrio entre quantidade de pessoas comprando e o desembolso que elas vão fazer, portanto, trazendo potencialmente um maior faturamento para aquele SKU. Então, a gente consegue, então, recomendar este índice e o patamar que traz o melhor retorno financeiro para a sua marca. Então, resumindo, a gente consegue obter o limite inferior, o preço mais barato, o limite superior, o preço mais caro, o valor de mercado, o preço ótimo e um preço sugerido, que é aquele que otimiza o share valor. Neste ponto, acho que é importante eu fazer algumas considerações comparando este estudo de elasticidade com esse estudo de sensibilidade a preço com o estudo de elasticidade. Este estudo nos dá algumas indicações bem interessantes para você conseguir, inclusive, calcular um potencial de venda do seu produto. Você pode multiplicar esse preço pelo percentual de consumidores que aceitam comprar naquele preço, projetar isso para o mercado, se você tiver dados de mercado,
e até estimar cenários pessimistas, realistas, otimistas, de quantas unidades você conseguiria vender a cada nível de preço. Isso é possível. Obviamente, tem que ser feitas ressalvas quanto a esse método, porque, obviamente, você tem outras variáveis que interferem na venda. Você tem distribuição, você tem awareness da sua marca, você tem o efeito dos concorrentes que podem estar ali interagindo, né, com o consumidor também e propondo outras propostas de valor, propondo outros níveis de preço e assim por diante. Mas é possível fazer alguns cálculos aproximados e ter uma boa ideia de que preço seria o mais adequado para você ir para o mercado. Este é um estudo de sensibilidade, e aí é importante fazer a distinção para um estudo de elasticidade de preço. Um estudo de elasticidade de preço é um estudo em que você trabalha com análise conjunta, com joint analysis, e que é mais sofisticado que um estudo como esse que eu estou mostrando, um estudo de sensibilidade de preço. Por quê? Porque ele trabalha com as interações entre o seu SKU, outros SKUs da sua mesma marca e os concorrentes. Então, ele é um estudo que representa, de uma maneira mais abrangente, todas as interações que vão acontecer no mercado. E aí você consegue simular cenários perante os concorrentes. Então, a solução mais completa para estudos de preço são os estudos de elasticidade. Entretanto, eles são mais caros e muitas vezes não cabem no orçamento de uma marca. Então, fazer um estudo de sensibilidade como este pode ser uma solução boa para você ter uma boa ideia de preço para aquele momento específico da sua marca, para um lançamento, para alguma inovação e assim por diante, para tomar decisões que são melhores do que decisões tomadas baseadas no instinto de cada um, né? Mas que ainda assim não são tão precisas como as decisões que a gente toma baseado no estudo de elasticidade, tá? Então eu queria fazer essa distinção, mas trabalhar com sensibilidade é uma coisa que a gente faz há muito tempo, muitas empresas tomam decisões baseadas em sensibilidade, e a gente resolveu lançar esse Plural PSM para tornar o acesso a uma pesquisa de preço mais fácil, porque com esse questionário padronizado a gente consegue fazer o estudo ser relativamente mais barato e rodar mais rápido, desde que, claro, não sejam necessários fazer ajustes ao padrão que a gente está estabelecendo aqui. Esse estudo vai ter uma tabela de preço, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, vai ter um cronograma fixo, mas a ideia é que a gente consiga também na fase de proposta ser bastante rápido e bastante ágil, como é a proposta de toda esse conjunto de soluções que a gente chama de plural. A gente tem fazendo também um merchan aqui de sensorial, a gente tem também um conjunto de soluções para análise sensorial, que a gente chama de sinapse, que também são soluções de prateleira, mais padronizadas e, portanto, mais rápidas e mais baratas. Então, é isso. Agradeço e agora eu abro para perguntas. Então, só para lembrar que as perguntas serão feitas aí por esse Q&A, que está logo abaixo aí na tela de vocês. Rodrigo, tem uma pergunta aqui. Há limite de quantidade de produtos ou preços a serem avaliados nessa metodologia? A quantidade de produto, normalmente a gente trabalha com um produto só, então para cada produto seria um PSM diferente, porque é esse conjunto de perguntas aí. Mas dentro de um estudo, a gente consegue trabalhar mais de um SKU. Obviamente, a gente tem que sempre considerar que a gente vai ter que fazer uma rotação entre os SKUs que a gente vai avaliar, então talvez haja interferência de um sobre o outro, mas é possível fazer até uns 4. Né? E níveis de preço, a gente normalmente tenta trabalhar com uns 10 níveis de preço ou 12 para que a gente consiga ter uma curva, aquelas curvas lá, elas sejam menos truncadas.
E tem mais uma pergunta aqui que acho que complementa essa. Quem ou o que determina o intervalo de preço a ser colocado no estudo? Normalmente o cliente tem um preço pretendido, que vem do P&L dele. Ele fez já contas de por quanto precisa vender para que o lançamento seja viável e seja rentável, né? E a gente usa isso como ponto de partida para estabelecer aqueles intervalos. Geralmente o cliente tem uma certa flexibilidade ali e, obviamente, ele quer descobrir se ele pode cobrar mais do que ele está pretendendo. Então, a gente parte desse preço e estabelece preços acima, preços abaixo, normalmente a intervalos fixos, então vai aumentando de 5 em 5%, diminuindo de 5 em 5%, para chegar nesse range de preços. Uma consideração interessante é que, na literatura, você vê PSM sendo feito espontâneo, sem você estimular os preços, e sendo feito estimulado, em que você mostra para consumidor ou para o consumidor aquela lista e pergunta, bom, qual destes é barato, muito caro e assim por diante. A gente prefere trabalhar com o estímulo da lista, porque quando você faz espontâneo, você tem preços muito díspares, você tende a ter preços geralmente mais baixos, porque a consumidora tende sempre a jogar o preço mais para baixo, e você se concentra em algumas faixas de preço redondo, então aquelas curvas ficam muito irregulares. Então a gente prefere trabalhar com listas. Legal, tem mais algumas perguntas aqui, Rodrigo. Tá. O José Roberto Passos perguntou o que é preço ótimo. O preço ótimo seria o preço teórico ali naquelas curvas em que você consegue o melhor equilíbrio entre pessoas que não rejeitam o preço pelos extremos e que dizem que o preço está ali entre barato e caro, né? Então é onde você se aproxima muito daquele preço onde você tem o maior número de potenciais compradores, que eu mostrei naquela curva, nessa curva aqui, ó. Legal, tem mais perguntas aqui. Veio anônimo. Quais os requisitos para testar um produto? Ele tem que ter um mínimo de penetração ou awareness para ser viável? Como faz para testar a inovação? Acho que tem várias perguntas na mesma pergunta. Não precisa ter um mínimo, pode ser uma inovação, não precisa ser um produto que já é conhecido, não precisa ter awareness nenhum, não precisa ter distribuição, nada. A gente sempre faz isso para teste de conceito. Então, não. O que é interessante é, obviamente, você ter um conceito bem escrito, que mostre os benefícios que você pretende, e a partir do conceito a gente pode fazer esse estudo de preço. Inclusive, é uma dos usos mais comuns você fazer com inovação, para você entender se aquela inovação tem um valor percebido para o consumidor, né? Porque a gente está falando de valor percebido, né? Então, se tem valor percebido e se as pessoas estão dispostas, e se esse valor percebido sustenta um nível de preço suficiente para o seu lançamento ser rentável e ser viável. Então, sim, é muito comum usar com inovação. Legal. Tem mais uma pergunta aqui do José Roberto. Análise de preço pode considerar os principais concorrentes? Como seria? Então, para considerar os principais concorrentes, a gente já não recomenda você fazer um estudo de sensibilidade, como PSM. A gente recomenda você ir para um estudo de elasticidade, em que daí a gente apresenta o cenário competitivo para as pessoas, para os consumidores, e eles vão fazendo escolhas. Então, eu tenho o concorrente A, o B e o C, cada um preço, e a gente pergunta para o consumidor, com esse cenário aqui, imagina que você está no supermercado, você tem estas marcas disponíveis a estes níveis de preço. Qual você escolhe? Daí a pessoa faz uma escolha, aparece um próximo cenário, então é um exercício interativo em que você vai apresentando opções de combinações entre marcas ou SKUs e preços,
e a pessoa vai fazendo escolha. É um exercício de análise conjunta, ou conjoint analysis, em que daí você calcula diversos indicadores. Você calcula qual é a elasticidade de cada marca, ou seja, o quão sensível a preço elas são ou não. Você calcula as interações entre as marcas, ou SKUs, ou seja, quem interfere mais com a sua marca, por exemplo, com aquele SKU que você está testando, de tal maneira que quando aquele concorrente baixa o preço, você perde share diretamente para ele, quando ele aumenta, você ganha share diretamente dele, e a gente consegue calcular simulações, ou seja, o que aconteceria no futuro se eu aumentasse o preço, meu concorrente baixasse, quanto eu perco de share, quanto eu ganho de share, a gente calcula share valor, share volume e assim por diante. Então, tudo isso a gente calcula no estudo de elasticidade. Então, ele acaba sendo mais completo para a gente pensar em cenário competitivo. Legal. Tem mais uma pergunta, que eu acredito que é uma confirmação. Então, basicamente, a conjoint vai passar a elasticidade de preço do mínimo até o máximo tolerável pelo consumidor, enquanto o PSM passa preço ideal. O PSM ele passa o mínimo e o máximo, o quanto é tolerável, qual é o intervalo aceitável, a partir do qual realmente as chances de você vender são muito baixas, e ele passa o preço ideal, passa etc. Passa tudo isso que eu apresentei. A elasticidade vai trabalhar com outras variáveis, vai trabalhar com interação entre marcas, vai trabalhar com como sua marca reage a aumentos de preço, que é a elasticidade. Essa é uma demanda inelástica, ou seja, você pode aumentar preço quanto você quiser, você não perde demanda, ou se ela é muito elástica, qualquer mínimo aumento de preço você perde. Mas o principal da elasticidade é que você vai entender as interações entre marcas. Aqui no PSM a gente não entende interações entre marcas, porque a gente geralmente trabalha com a pessoa pensando naquela marca. Lá não, ela faz exercícios de escolhas. Então, então a gente tem um trade-off entre marca e preço. A partir do momento que aumenta o preço da minha marca, será que o consumidor migra para o concorrente? Será que ele fica lá? Ou seja, será que a minha marca, mesmo com preço mais alto, tem valor suficiente para justificar um aumento de preço e assim por diante, né? Mas sempre num cenário interativo. Então, simplificando, a principal diferença é que o PSM você pensa na sua marca, é monádico, por assim dizer, e a elasticidade você pensa em interações entre as diversas marcas do mercado. Nesse sentido, tudo que tem no PSM a gente vai ter no estudo de elasticidade, mas a gente tem algumas coisas a mais e a gente tem a visão da concorrência. Então, um estudo de elasticidade ele acaba sendo mais potente, mas ele é mais caro, ele demanda mais tempo, enfim, você precisa ter um orçamento maior. O PSM é uma resposta mais rápida e mais, digamos, barata para você ter uma ideia de preço. E, obviamente, como que entra a concorrência num PSM como este? Entra através das referências mentais que o consumidor tem do que ele está acostumado a comprar. A gente vai falar com consumidores da categoria, então o consumidor ou a consumidora tem uma ideia do que ela costuma pagar, do que são os ranges, do valor que ela percebe nas marcas, da relevância que aquela categoria tem na vida dela e, portanto, o desembolso viável. Então, a concorrência entra no PSM assim, como referências mentais da consumidora. A gente não testa a concorrência, né? Então, essa é a diferença principal. Aqui não tem concorrência no PSM, na elasticidade tem concorrência. Legal. Tem mais uma pergunta aqui da Ângela Tomás. Gostaria de saber em quanto tempo temos os resultados. Então, esse estudo é para rodar em 15 a 20 dias, porque o questionário está pronto, a gente põe ele online e os outputs também são todos padronizados. Então, assim, deveria ser um resultado para sair em 15 dias entre aprovação e ter os resultados. Ele é bem rápido se comparado a um estudo ad hoc. E mais uma anônima, como funciona o recrutamento de vocês para esse tipo de estudo? É online. A gente usa painel de acesso, painel de respondentes voluntários.
e a gente faz a seleção da amostra, obviamente, dependendo do público, a gente vai falar com a população geral ou vai falar com usuários da categoria, então a gente tem um pequeno questionário filtro para determinar o público adequado para aquele estudo, e aí dispara o questionário específico de preço só para as pessoas que estão dentro do perfil desejado. Tem mais uma pergunta aqui, da Aline Muniz. Vocês rodariam esse tipo de estudo nos Estados Unidos, Europa ou Ásia? Dá para rodar. A gente tem parceiros nesses países. Em alguns lugares a gente tem operações próprias da LS, em outros a gente tem parceiros. Então é um estudo que a gente consegue rodar bem facilmente e bem rapidamente em qualquer lugar do mundo. É só uma Legal. questão de traduzir questionário para a linguagem adequada. Legal. Mais perguntas, pessoal? Acredito que aqui pelo Question and Answer, só para relembrar que aqui as perguntas são feitas pelo QIA. Se tiverem mais perguntas, aqui estamos à disposição. Por hora, foram essas, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Bastante pergunta. Obrigado pela participação e obrigado por terem comparecido aqui para assistir essa apresentação. Obrigada aí a todo mundo que entrou. Fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, que sempre a gente está fazendo os webinars aí para apresentar ferramentas, para contar um pouco sobre metodologias. E é isso, fiquem de olho nos nossos convites também, que a gente sempre está ativo aí. Obrigada e até o próximo, então. Bom dia para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau.